Boa noite. Boa noite, pessoal. Agradeço, a presença de vocês aqui. Ainda não é o início, só estou aqui para dar uma justificativa para vocês. Como é dia assim, de chuva, é dia de jogo da Argentina, o pessoal acaba demorando um pouquinho mais, mas nós vamos iniciar, tá? Daqui a pouquinho, só estamos aguardando aqui um pouquinho algumas outras pessoas que estão a caminho aí, tá? Os livros estão ali, tá? Já estão à venda, quem quiser, tá? Fica à vontade para comprar lá, e mais tarde, no final do evento, eu vou me sentar ali, que aí nós vamos tirar foto, autografar alguns livros, mas fiquem à vontade, tá bom? Daqui a pouco nós iniciamos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao lançamento do livro Cemitério de Bonecas, do escritor Paulo Martins. O objetivo deste evento é fomentar a leitura e valorizar a cultura tocantinense através das obras do escritor. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Agora nós convidamos o apresentador dessa noite, Evandro de Castro. Recebam com muito carinho. Mais uma vez, muito obrigado, professor Paulo, por esse convite, Estar aqui participando com vocês desse momento importante, alegre, aqui junto com vocês, seus familiares e também com seus amigos. Então, senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos ao lançamento da obra de ficção do professor mestre Paulo Martins, Cemitério das Bonecas e Outros Contos. Desde já, agradecemos aqui a ilustre presença de todos vocês. Agora eu tenho a honra de convidar aqui à tribuna a aluna Samira de Castro, da primeira série do Colégio São Francisco. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Samira e nessa noite, para prestigiar o lançamento do livro do meu professor Paulo, eu resolvi trazer uma passagem de um livro que é muito importante para mim, do autor brasileiro Valcir Carrasco, Estrelas Tortas. Todos olhamos o céu cheio de estrelas. De repente, eu lembrei também de uma aula que tive quando olhei no microscópio. O professor pôs um pedaço de vidro com uma manchinha no microscópio. Olhando a manchinha, a gente não dava nada por ela, mas o microscópio deu para ver tantas coisas que eu nem poderia descrever. O microscópio aumentava a manchinha tanto, que a gente descobriu um mundo lá dentro. Olhando as estrelas de longe, eu pensei, e se eu tivesse um microscópio para observar as estrelas? Quer dizer, um telescópio. De longe elas parecem todas iguais, mas chegando perto acho que eu descobriria as diferenças de cada uma. Quem sabe uma é torta, na outra falta um pedaço, a outra é mais apagada e a outra tem um brilho especial. Estrelas, estrelas, estrelas. Pensei muito nelas. Talvez elas sejam como a gente. Quando olho para as pessoas que não conheço direito, parece
parece que está bem, que tudo está certo. Que só eu, minha irmã e meus pais temos problemas tão difíceis. Que a vida dos outros é tranquila, que todos são iguais, como as estrelas que a gente vê de longe. Mas se a gente se aproxima, como quando olhei a mancha no microscópio, nem se fala, é outra história. Cada mancha é diferente, cada estrela é especial. Quando as estrelas entraram pela janela, foi nisso que pensei. Que a gente é como um pedaço da noite. De longe, estrelas perfeitas. De perto, estrelas tortas. Apresentação. Bom, pessoas, agora, aproveitando esse momento aqui de festividade, eu vou fazer um desafio aqui a todos vocês que aqui presentes estão. Com certeza quem leu também a obra do professor Paulo Martins, a primeira obra dele chamada Vamos Conversar, né? Nós devemos sortear agora, nesse momento aqui, esse livro. Mas vocês, né, que leram essa obra, com certeza saberá responder essa pergunta, a qual eu iria fazer a vocês. Alguém aqui na plateia sabe me dizer qual é a cidade natal do professor Paulo Martins? Cidade de Goiás, Goiás Velho. Certa resposta, professor Paulo? Muito bem, professor. Não tem nada, viu? Esse deu mesmo, de fato. Parabéns, Eduardo. Bom, você não pode responder não, viu? Então a Teocidene irá fazer a homenagem ao Edmundo, né, que acabou acertando aí a pergunta aí. Parabéns ao Edmundo. Exatamente. O professor Paulo, né, nasceu na cidade de Goiás, a antiga Vila Boa, Goiás Velho, terra da poetisa Cora Corabim. Agora eu gostaria de convidar aqui a aluna Ana Júlia e Júlia Abreu, as alunas também da segunda série aqui do Colégio São Francisco. Com a música, o Correio Oi, eu sou a Júlia. Oi, eu sou a Ana. Nós somos uma dupla e hoje contamos com a participação especial do Felipe, que vai acompanhar a Júlia no violão. Eu vou recitar um poema de autoria minha e a Júlia depois vai cantar uma música. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao professor Paulo pelo voto de confiança. Muito obrigada, professor. E eu queria dedicar essa apresentação ao meu avô, Raimundo. Cadeira velha. Quando tu ganhastes aquela cadeira, foi na infância? Duvido, cadeira nenhuma aguenta tamanha distância. Mas, se não fora na infância, perdoe-me pelo linguajar, vovô, mas quando diabos ganhastes aquela cadeira? A cadeira que tu te sentavas para olhar o pôr do sol dia após dia. A cadeira que tu te sentavas para olhar o rio e admirar a tua calmaria. A cadeira que às vezes vovó usava para ler a Bíblia. A cadeira que os seus netos brigavam para ficar balançando. A tua cadeira. Cadeira que viu teu sorriso e teu último suspiro. Cadeira que via a chuva e depois o estrago em forma de lamaceira. Cadeira que tu, vovô, te sentavas e de repente não sorrias mais. Foi muito rápido, eu mesma não entendi. Quem dirá as crianças que antes viam te subindo e descendo no Rio Araguaia e de repente virastes outra pessoa? Um olhar vazio, acompanhado de palavras inacabadas, frases não ditas, mas não por escolha, onde já se viu um contador de histórias sem querer falar. No fundo dos seus olhos eu enxergava ainda um resquício do homem que me viu crescer. Este homem queria descanso, e assim ele teve. As orações de vovó passaram a pedir por descanso ao invés de salvação. A família tentou de tudo, mas não conseguiu evitar tamanha devastação. Hoje eu vejo a tua cadeira, vovô. Ela está vazia há 10 meses. Ninguém me ocupa. Por
e nos seus olhos é tanto brilho que mais que teu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do teu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele ainda vive em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele ainda vive em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do teu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele ainda vive em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele ainda vive em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele ainda vive em mim. Parabéns às alunas Ana Júlia e Júlia Abreu. Agora, outro desafio aqui para a plateia. Agora nós iremos sortear, né, o livro Eu Leio um Conto. Não sei quem teve essa oportunidade. Quem poderia explicar quais são as características do gênero literário deste conto? Alguém saberia responder? Suspense. Suspense, professor Paulo? Parabéns! Quem respondeu? A Renata. Viu aí, Paulo? O pessoal tá lendo a obra mesmo, hein? O Boi é suspeito de falar, né, Boi? É. Então tá. Agora nós teremos uma participação da professora Adriana Nunes, que ela vai fazer uma entrada aqui agora online, né? A professora Adriana Nunes, ela é de Goiânia e também faz parte do grupo de contadores de história da Guaia, né, da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Ela irá nos contar 2 contos que fazem parte do livro Cemitério das Bonecas e Outros Contos, do professor Paulo Martins. Vamos aguardar só um minutinho aqui, né, enquanto o Paulo faz a conexão ali. Pronto, pode ficar à vontade com o pessoal, tá aqui te assistindo.
Boa noite a todos. Boa noite. Vou contar uma história que um velho contou. Não posso jurar que seja verdade, mas vocês sabem tanto quanto eu que nada se parece mais com a verdade do que a mentira. Essa história, pessoal, que a Adriana está contando de Goiânia, são duas histórias, são dois contos que fazem parte do livro aí. São 12 contos, né? E aí ela está contando uma dessas histórias, duas dessas histórias vão ser contadas. Eu vou contar uma história como o velho me contou. Eu não posso jurar que seja verdade, mas vocês sabem melhor do que eu que nada se parece tanto com a mentira quanto a verdade. O olhar da estaca acompanhava quem passava pela sala. Clara se arrepiando com o que vê. Ai, é incrível como essa gente tem mau gosto. Eu nunca teria um troço desses na minha casa. Estava colocado ali no oratório da parede como se fosse algum santo. E o olhar zombador, como se ameaçasse, sorrisse ao mesmo tempo. Bom, Clara deixou a sala e foi em direção ao quarto das crianças. Mas ela sente que os olhos de um duende estão acompanhando seus passos pelo corredor. Ela entra no quarto, o menino e a menina estavam ali sentados em um carpete, montando um quebra-cabeças com uma figura de amor. Olá, crianças! Eu sou a tia Clara e eu vou ficar com vocês essa noite. Que tal se eu ajudar vocês a montar o quebra-cabeça? Mas como se ela fosse invisível, eles continuavam ali, olhando para baixo. Bom, pouco antes mesmo dela passar pela sala, Clara sentiu que tinha algo estranho, desde quando ela desceu do táxi. Ela estava na frente de um sobrado imenso, quadrado, com paredes rústicas, trincadas, e ao tocar a campainha, observou um mato rasteiro engolindo a calçada. Um homem de rosto chapado a atendeu. Bigode fino, olhar fundo, bem vestido. Olá, boa noite, eu sou a Clara, a babá. O homem sorriu, apontou as escadas e disse: última porta do corredor. Clara não perguntou mais nada. Pelo telefone, ela já havia negociado com a mulher. Farei uma viagem urgente à casa dos meus pais e voltarei no dia seguinte. Bom, ela pensou olhando para o homem. Bem que ele poderia cuidar das crianças, mas paciência. Ela olhando ali para as crianças brincando, ela achou esquisito. E ela achou aquela figura, né, diabólica que eles estavam contando. Ela pensou bem, e eles continuavam ali paralisados, brincando, como se ela não existisse, e ela ficou desconfiada que algo estava errado. Então ela resolveu descer e conversar com o homem que estava na sala. Mas ele estava, quando ela começou a descer, ela segurou nos corrimões e ela teve a impressão que estava sendo seguida. E quando ela para no meio da sala, ela vê um gnomo, um doente olhando para ela. E ela desce correndo as escadas, tropeça no último degrau, cai, se levanta, corre. E o homem que estava sentado na cadeira segurando algo reluzente nas mãos, olha bem para ela e ela diz: moço, tem algo, tem um gnomo que está ali me olhando. E as crianças estão sozinhas no quarto. Ele olha para ela, porque não entende nada, e disse: nós não temos estátua, muito menos crianças. Iguais, contadores de história da Universidade Federal de Goiás. E esse conto se chama Casa Errada, foi escrito pelo meu amigo Paulo Martins, e está no livro Cemitério das Bonecas e Outros Contos. Este livro tem muitas histórias incrivelmente assustadoras. E eu vou compartilhar um outro conto desse livro. Eu convido vocês agora a entrar novamente no portal do mundo sombrio e sobrenatural. Porque no fio das histórias, como no fio da vida, cada um tece o seu tapete. E as histórias que você vai ouvir agora deixarão sua vida nunca mais será a mesma. O título do conto é
sua última noite aqui. Era a primeira noite que dormiu ali. Rei se mudava de novo e não estava nada contente com aquilo. Porém, aceitava a decisão da mãe e procurava não demonstrar qualquer descontentamento, que nem sempre era possível. A insatisfação dele não era só pela saudade dos amigos que deixou, mas principalmente porque essas casas velhas, abandonadas, o deixavam assustado, principalmente nas primeiras noites. Ao olhar para a casa, Rei sentiu um mau presságio. Algo lhe dizia que as noites ali seriam desagradáveis. A casa tinha 3 andares, tinha um telhado que imitava um castelo medieval e uma pequena janela trincada entre o teto e o telhado, que indicava um sótão. As paredes eram rústicas, rachadas e tão sujas, mas tão sujas que era impossível definir a cor. Porém, por mais que ele fosse pessimista, não imaginava a menor parte do que estava por vir. Mãe, todo mundo se muda para casas novas. Até quando vamos morar nas casas velhas? Só até eu ficar rica. Ou então até você estudar muito, virar médico e eu poder parar de trabalhar. Que tal? Depois que o marido morreu, a mãe de Rei foi obrigada a trabalhar como tecnóloga em restauração. É a profissão que ela se formou logo depois do casamento, mas que até então não havia precisado exercer. Ela pegava os casarões antigos e abandonados para restaurar e, para economizar, morava no local até a obra ficar pronta. Como sempre, nas primeiras noites, a mãe deixava o abajur aceso para espantar os medos do filho e também queimava incensos para afastar os males e o mau cheiro, normalmente do mofo. Boa noite, Rei. Boa noite, mamãe. Cada vez que se mudavam de casa, Rei custava pegar no sono. O que não foi diferente naquela primeira noite ali. O claro do abajur contrastava com as sombras ocultas nas paredes, no telhado, na vidraça. As sombras desenhavam algumas imagens engraçadas, mas muitas outras assustadoras, como animais de orelhas pontudas, pessoas com bocas rasgadas de orelha a orelha, monstros e demônios. Rei cobriu a cabeça, sem respirar, acompanhava o batimento acelerado do coração. Ele sentiu vontade, na verdade, assim, de descobrir a cabeça um pouquinho, porque tinha curiosidade para olhar e verificar o ambiente escuro do seu novo quarto velho. E mesmo com a cabeça tampada, era capaz de ouvir o sussurro do vento lá fora, assobiando um som fino e estridente. As mãos do vento sacudiam com força as árvores do pomar e balançavam com fúria as vidraças das janelas. Algumas vezes, Rei sentiu vontade de gritar, mas se segurou. Sua mãe precisava descansar. O dia seguinte seria de trabalho árduo. Enquanto a noite era engolida pela madrugada, Rei não conseguia pegar no sono. Levantou um pouco o cobertor, deixou uma pequena abertura para respirar. E seus olhos enganaram. Sem querer, pela pequena fresta da coberta, ele viu algo inacreditável e assustador. Primeiro, teve a impressão de ver um vulto de um menino. Parecia ter passado correndo à sua frente e depois se escondido atrás da cama. Segundos depois, seus olhos se depararam com uma sombra apavorante no janelão de vidro do quarto. Estava ali, imóvel, o contorno
de alguém que usava na cabeça o chapéu longo e pontudo. A cabeça grande, desproporcional com o corpo, mostrava que a figura não era humana. Rei não se conteve. O coração saiu pela boca e ele soltou um grito tão alto, mas tão alto que em segundos sua mãe já estava ali dentro do quarto. Que isso, menino? Disse a mãe ao acender a luz. Rei estava com a coberta tampando sua cabeça e o cobertor tremia mais do que uma máquina velha de bater roupas. Eu vi, mamãe, eu juro que eu vi. A mãe se sentou na beira da cama e ouviu com calma toda a história das sombras. Sem dizer nada, olhou em volta do quarto e parou os olhos em um determinado ponto e deu um sorriso. Em seguida, se levantou e apagou as luzes. Por menos de um minuto e logo voltou a acender. Rei fez cara desentendido. Ah, então é isso, Reinaldo. Descobri quem é seu monstro de chapéu longo. Ela disse, como se estivesse dentro de uma história do Sherlock Holmes, ou se ela própria fosse o Sherlock Holmes. Assim que terminou de falar, apontou para a imensa estante fixada na parede, cheia de livros e alguns enfeites. Rei olhou para onde a mãe apontava e viu uma figura de aspecto arrepiante, de mais ou menos uns 15 centímetros. E, na verdade, ele entendeu muito bem como é que não tinha notado aquilo antes. Um boneco de pano, em formato de duende, com chapéu azul e longo, uma figura maltrapilha, suja, que exibia um sorriso maligno e zombador. A mãe riu e explicou o enigma como se acabasse de desvendar um importante crime. Oh, meu filho, quando a luz se apaga, a claridade do abajur clareia os objetos e produz as tão temidas sombras. É só isso, reizinho? Rei não achou nenhuma graça, mas achou lógica da explicação. Provavelmente era isso mesmo. Pelo resto da madrugada e das noites seguintes, torceu para que fosse somente isso, sombras. Porém, como nem tudo é o que o coração deseja, as outras noites não foram menos angustiantes. Bom, passaram os dias e até que ele começou a se acostumar com os ruídos noturnos, já não se importava tanto com o barulho do vento, das latas vazias de tinta jogadas pela casa, pelo quintal. A sonda já não tinha mais o poder de desenhar figuras assim com tanta vivacidade. Agora, a figura suja do duende e vigiando era a única coisa que continuava a incomodá-lo. Só não o havia tirado de lá ainda para não parecer para a mãe que estava com medo, embora estivesse. Bom, uns dias depois, quando a mãe já não entrava mais em seu quarto, Rei resolveu pegar a figura contra a pilha e se livrar dela. Assim que pegou o boneco, se impressionou. Realmente, era de pano como imaginava, mas era bastante pesado para ser um brinquedo. Era quente demais para não ter vida. A temperatura do corpo era alta, como se corresse sangue em suas veias. Aquilo não era um boneco, ele teve certeza disso. E, sem perder tempo, colocou a figura hedionda dentro de um saco plástico e subiu até o último andar e jogou a pesada sacola dentro do sótão. Mesmo depois de horas, ele não conseguiu esquecer o boneco. Foi até o computador de sua mãe e pesquisou a palavra duende. Criatura do folclore ibérico, latino-americano e filipino. O termo duende tem origem na expressão espanhola dueño de la casa, que significa dono da casa. É um espírito travesso que habita uma casa. O dono da casa?
Rei se arrepiou ao repetir a frase. Pensou em contar para a mãe os seus temores. Algo lhe dizia que aquele doente de pano não iria os deixar em paz. Mas se dissesse isso, que estava com medo de um brinquedo, sua mãe iria rir e ainda contar para suas tias. E Rei odiava quando sua mãe contava seus segredos para os outros. Pior, ela era péssima nisso. A noite chegou. Se Rei soubesse que aquela seria sua última noite ali e a pior de sua vida, ele teria contado seus pressentimentos à sua mãe e implorado a ela que sumissem daquela casa o mais rápido possível. Naquela noite, Rei e sua mãe foram para a cama pouco depois das 10, como era de costume. Era a 7ª noite que dormiam naquela casa e fazia um frio incomum. Um forte estrondo soou lá fora e marcou o início de uma noite de tempestade. Segundos depois, um raio clareou no quarto de Rei e fez com que ele ficasse ainda mais desperto. Com a ventania varrendo tudo lá fora, as janelas se abriam de par em par. E no escuro, Rei se levantou para fechá-las. E enquanto tentava acender a luz, teve a impressão de ouvir passos dentro da casa, próximos ao corredor que dava acesso ao seu quarto. O coração bateu com mais violência e a corrente de ar frio percorreu seu corpo dos pés até a cabeça. Em pé, ele começou a palpar as paredes até encontrar o interruptor. O pressionou, porém as luzes não se acenderam. O barulho das pisadas se fez ainda mais nítido. Desta vez, parecia vir em direção ao quarto, andando rapidamente e atravessando a porta. Sem voz e sem conseguir sequer gritar, Rei saiu em disparada pelo escuro em busca de sua mãe. Para se direcionar, ele utilizava as palmas da mão nas paredes. E estava muito escuro. E quando ele deu ali por uns 5 passos, sua mão se chocou com algo que não era aparente. O apalpou e viu que era macio como a pele humana, quente como um corpo febril e aterrorizado. Um relâmpago iluminou todo o quarto e ele viu o que tocava. Era um menino da sua altura e estava na sua frente sorrindo. E da boca do menino saiu: esta é a sua última noite aqui. Rei saiu correndo, atravessou a porta, seguiu gritando pelo corredor até que se encontrou com sua mãe, que corria na direção contrária e segurava uma lanterna. A senhora também viu? A senhora também viu? Perguntou ele, desesperado. A mãe não respondeu, mas pela palidez da pele e o pavor nos olhos, provavelmente ela também havia visto a criança. Naquela mesma hora, abandonaram a casa sem levar nada. Deixaram para trás todos os pertences. Correram em meio à tempestade, entraram no carro e fugiram para o acostamento da estrada, onde esperaram até o dia amanhecer. A mãe, na verdade, nunca respondeu aquela pergunta de Rei, se havia visto ou não o menino. Mas pela expressão de pânico que ela trazia em sua face quando encontrou o Rei no corredor, não era preciso dizer mais nada. Ao amanhecer, voltaram na casa, tremendo de frio, com as roupas molhadas, quase não conversavam, porque ainda estavam em estado de choque. Andaram pelos cômodos da casa e tudo estava como deixaram, exceto a uma. Rei estremeceu ao ver que o doente estava na estante no mesmo lugar de antes, de onde ele havia retirado. Na parede estava escrito com um vermelho sangue ainda molhado: foi a última noite de vocês aqui. Não mexam no meu brinquedo. Conta-se que essa família se mudou para outra cidade no mesmo dia. Para trás ficou a noite assombrosa, uma noite que nunca mais merecia ser lembrada.
Já em uma nova cidade, recomeçou uma nova rotina. Uma nova casa, dessa vez alugada. Não era enorme, não era antiga. Com o passar dos dias, quase não lembrava mais da noite pavorosa. Até que um dia, enquanto assistia desenho animado na TV, o canal saiu do ar. Chuviscou a tela por alguns segundos e logo em seguida voltou a imagem. Mas em outro canal, de outra região, uma nova programação. Passava um telejornal local, de uma outra cidade. E a notícia era sobre um menino desaparecido. Pela foto, imediatamente Rei percebeu de quem se tratava. Soltou um grito quando ouviu o apresentador dizer: ontem, pela manhã, foi encontrado os restos mortais do menino que estava há meses desaparecido. Aconteceu, acabou e foi verdade. Que esse não seja o meu fim, mas sim o fim desse conto. Um grande beijo e até a próxima história. Tá ele, a professora Adriana Nunes, que faz parte do grupo de contadores de histórias da CAIO, da Universidade Federal de Goiás. Então, pessoal, estava conversando ali com a Adriana pelo WhatsApp e ela ficou muito preocupada porque não deu certo dela contar a história. E eu estava falando, fica tranquilo, o pessoal está adorando, o pessoal está gostando. Então, Adriana, estamos aqui, o pessoal aí, a turma. A Adriana, ela fez faculdade comigo, faculdade de letras, e ela se enveredou por essa parte aí, né, de contadora de história. Ela faz parte de um famoso grupo de contadores de histórias da Universidade Federal de Goiás, chamado Gaia. Obrigado, pessoal, vou passar aqui para o Evandro. Então, dando sequência aqui ao evento, né, do lançamento do livro Paulo, eu tenho a honra aqui de convidar a aluna Amanda Mendes, da primeira série aqui do Colégio São Francisco. Ela irá apresentar uma crônica chamada Uma Jornada ao Professor, escrita pelo nosso amigo professor Paulo Martins. Boa noite a todos. Sou a aluna do professor Paulo Martins, nossa primeira série no Colégio São Francisco. Estou aqui para comentar e para falar do professor Paulo como cronista. Desde 2011, ele escreve crônicas para importantes jornais do Brasil, como o Jornal do Tocantins e o Diário da Manhã, Goiás. Porém, o que alguns talvez não saibam é que nem sempre foi assim, nem sempre ele teve essa aparente facilidade no domínio da escrita. O que até impressiona, porque o professor Paulo, quando está dando aula de redação para a gente, ele consegue fazer um desenvolvimento de redação em 1 minuto. O que a gente no Enem leva horas para fazer. Mas ele consegue fazer em 1 minuto. Quando ele tinha apenas 2 anos, seus pais, que não tinham estudos, eram lavradores e moravam na área rural. Em busca de melhores condições de vida, se mudaram para a capital Goiânia. Durante a infância e adolescência, o Paulinho, como ainda hoje é chamado pelos familiares, sempre apresentava uma enorme dificuldade quanto ao uso da língua portuguesa padrão. No seu falar errado, estudando sempre em escolas públicas, enfrentava constantes bullies. E é importante ressaltar isso porque o professor Paulo, sempre nas aulas dele, ele tenta trazer uma realidade da vida dele e da nossa. Então, ele sempre visa essa questão do preconceito, do bullying que pode ocorrer na maioria dos casos, e ele deixa explícito como isso é errado, como isso prejudica a gente em vários sentidos. Desde criança, trabalhando para ajudar o pai no sustento da casa, abandonou os estudos aos 13 anos de idade e só voltou para a sala de aula depois de adulto, aos 20 anos. Para terminar o então chamado primeiro grau, hoje ensino fundamental. Ele se matriculou no Telecurso 2000, modalidade de ensino à distância para adultos, que oferecia videoaula na TV.
Recentemente, o professor Paulo publicou uma crônica que relata um fato que aconteceu com ele naquele tempo, o que quase fez desistir do sonho de fazer uma faculdade ou um curso superior. Um assunto doloroso para o professor tocar, como ele mesmo disse para nós em sala de aula, mas que também nos ensina a perseverar em busca dos nossos sonhos. E essa crônica que irei ler, que fala sobre os sonhos e tem o título Uma Jornada Professor. Antes de entrar no auditório da Umbra, sentia-me inseguro. Aula para mais de 500 alunos, filmada e transmitida ao vivo. Pensei, será que convidaram o professor certo? Os primeiros minutos foram tensos, mas deu tudo certo. Com o tempo, acostumei-me com a profissão. Você nasceu para ser professor. Para quem exerce esse trabalho, não é uma frase rara de se ouvir. Porém, no meu caso, tornar-me professor foi uma surpresa, para mim e para as pessoas. Entre a partida e a chegada, há um mar de distância. Não me esqueço do ridículo que uma professora me fez passar. Cheguei a pensar em desistir do sonho de ser professor. Devido à desinformação e à necessidade, comecei a trabalhar cedo. Abandonei a escola ainda com 13 anos. Com 16, meu pai faleceu. Na casa, ficamos sós. Minha mãe, eu e ainda com 13 anos. Opa! Minha mãe, eu e a saudade. Com mais de 20 anos, com esposa e filho, trabalhando como costureiro em uma confecção do setor sudoeste, resolvi voltar a estudar. Semi-analfabeto, eu ainda não havia terminado a quinta série. Na retomada do sonho, primeiro, precisaria terminar o ensino fundamental, fazer todo o ensino médio para depois passar no vestibular da UFG. Difícil, não é? Longa jornada. Porém, como um dia disse o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Um amigo disposto a me ajudar fez a minha matrícula no Telecurso 2000, que na época usado pelo Polo, uma das salas do SESC Instituto Universitário. Foi lá que passei por uma das situações mais humilhantes da minha vida. Final de ano, brincadeira de amigo secreto. Todos os adultos escrevíamos uns aos outros e colocávamos em uma caixa de sapato. Então, em uma daquelas noites, da qual a lembrança ainda me traz uma fina dor, a professora resolveu que pegaria as cartas para ler em voz alta diante de todos. Sentia medo, tremia, consciente das minhas dificuldades com a escrita. Não queria que a minha carta fosse lida. A professora enfiou a mão na caixa e a primeira carta a sair foi a minha. Foi lida em voz alta. Apesar do texto ser anônimo, desconfiei que os olhares estavam em mim. Meu texto era o pior de todos. Apresentava mais erros. Enquanto eu me encolhia na cadeira, a professora declamava minha carta como se fosse um poema. Quem escreveu isso? Você, com cedilha. Nós? Problema? Não acredito que seja meu aluno. Esse precisa urgentemente ser alfabetizado. Ainda hoje ouço as gargalhadas, como interrogadoras no meu ouvido. Eu já era um adulto. A vergonha era tanto que provocou ânsia de vômito. Fui ao banheiro, sem coragem de olhar para as pessoas. Com a porta trancada, chorei como uma criança. Na casa da minha mãe, onde morava com minha esposa e meu filho, não ter condição de pagar aluguel, passei o final de semana pensando se valia a pena voltar a estudar. Talvez eu fosse mesmo inferior aos outros, com uma deficiência incorrigível no uso da língua. Talvez o melhor fosse parar com a mania de achar que estudar mudaria minha vida de operário. Sentado no sofá, olhei para o meu filho, ainda bebê. Ele se lambuzava com uma sopa, assistia à TV. Meus olhos se encheram de água. Pensei, eu não posso desistir, não tenho esse direito. A luta é minha, mas o sonho envolve pessoas que eu amo. Meu filho não merece um pai covarde. Na segunda noite, depois do trabalho, eu estava de volta ao telecurso, sentado, olhos vidrados na aula, livro aberto, fazendo anotações. 2 décadas depois, estou aqui, como professor, cooperando para realizar tantos outros sonhos. Quando pensar em desistir, lembre-se, a luta pode ser sua, mas o sonho envolve pessoas que amamos. Bom, e quando eu li essa crônica,
que foi uma crônica que estava na nossa prova de redação. Quando eu li, eu achei muito interessante, porque a gente está ali tenso fazendo uma prova, só que eu vi que se tratava de alguma coisa. E no final tinha Paulo Martins, professor, escritor e mestre em letras, e eu descobri que aquele texto era dele. E me impressiona muito porque, assim, a minha matéria predileta é redação, e nem sempre eu tive muita facilidade com isso. E nesse ano, na verdade foi no ano passado, quando eu estava no 9º ano, que era aula online, o professor Paulo, eu não costumava muito entrar nas aulas, mas o professor Paulo era das minhas aulas prediletas, até para vir para a escola eu vinha, e a gente trabalhava com livros e a gente sempre conversava com ele. Eu leio livros de terror, como Stephen King, ele sempre conversou comigo. E aí nesse ano, no primeiro ano do ensino médio, que é redação, é mais difícil, porque a gente precisa de muita pontuação nisso, eu comecei a me dedicar e na minha primeira redação desse ano eu tinha tirado 720. Para mim tinha sido uma nota perfeita e com aquela nota ali eu ia conseguir entrar na faculdade no primeiro ano. Só que aí o professor Paulo, sempre me incentivando e a gente conversando nas aulas, eu descobri muitos métodos de facilitar a minha redação e eu só fui aumentando a minha nota. E eu imagino como seria totalmente diferente a minha vida se não tivesse essa oportunidade de ter começado a aprender com ele lá no segundo ano e se ele não tivesse tido todo esse esforço que ele teve lá nos anos 2000. Então eu tenho muito orgulho dele por tudo isso que ele enfrentou e pelas experiências que ele conta na sala de aula. Eu realmente tenho muito orgulho da pessoa que ele se tornou e principalmente de estar lançando esse novo livro, que é uma história muito encantadora. É isso que eu tinha para falar mesmo. A aluna Amanda Lemes, lendo aí a crônica, uma jornada de professor, né? Verdade, né? Quem teve já a oportunidade de ler a primeira obra do Paulo, são contos, às vezes, da realidade dele, né? E, de fato, nos emociona bastante. E eu, assim, aconselho quem ainda não pôde ler esse livro, né, que faça. Ok? Olha só, nós temos aqui agora 2 prendas e elas estão aí debaixo das cadeiras que vocês estão sentados. Ok? Veja quem serão os prendados. Quem encontrar um número, na verdade tem um número aí debaixo da cadeira a qual vocês estão sentados, e nela há 2 prendas. Quem serão os prendados? Mandei uma salva de palmas aí. Tá faltando mais um, hein? Faltando mais um. 2 aí. Eu não consigo olhar direito, não. Mas eu acho que deve colocar do outro lado. Tem mais não? Tá pro lado de cá então, né? Ó a dica, tá pro lado de cá, viu? Ficou fácil agora, né? Pois bem, então aqui a aluna que acabou de ver, que já falou um pouquinho da história do Paulo, né? E eu vou fazer então aqui mais a leitura da biografia dele, um pouco mais aqui, para nós conhecermos um pouco aí da história, da vida do professor Paulo. Filho de seu rico sapateiro e de dona de casa Jovelina, Paulo Martins é goiano, da antiga e histórica Vila Boa, mais tarde Goiás Velho. Hoje cidade de Goiás, terra da saudosa poetisa Cora Coralina. Ainda com 2 anos de idade, mudou-se para Goiânia, onde viveu por 3 décadas. Desde criança, precisou trabalhar para ajudar no sustento familiar. Dos 8 aos 13 anos, conciliou os estudos com as atividades de ajudantes nas feiras livres, catador de papel e vendedor de picolés nas ruas de Goiânia. Aos 13 anos, abandonou os estudos e passou a trabalhar de forma fixa como auxiliar de sapateiro. Aos 16 anos, longe das salas de aula, entrou no ramo de confecção como costureiro
profissão de carteira assinada, a qual exerceu por quase 2 décadas. Com mais de 20 anos, voltou a estudar pelo Telecurso 2000, para terminar o ensino fundamental. Já no Colégio Estadual Vila Boa, em Goiânia, concluiu seu ensino médio. Já adulto e pai de família, no 3º vestibular seguido, passou para o curso de Letras na Universidade Federal de Goiás e licenciou-se em Língua Portuguesa e Língua Espanhola. Hoje é pós-graduado em Linguística Aplicada, mestre em Letras pela Universidade Federal do Tocantins, a UFT, e também autor do livro Vamos Conversar, uma crônica publicada no ano de 2017. Atualmente, mora em Palmas, Tocantins, e se dedica a 2 grandes paixões, a de escrever e de ministrar aulas. Autor de contos premiados e publicados em coletâneas, com uma crônica traduzida para o espanhol e publicada na revista Solé, na Colômbia. Colabora com artigos e crônicas para importantes jornais nacionais, entre eles o Gazeta New, em Aracaju, Sergipe, o Diário da Manhã, de Goiânia e Goiás, e também o Jornal do Tocantins, aqui de Palmas, Tocantins. Cemitério das Bonecas e Outros Contos é a sua primeira obra de ficção, onde ele estreia. Esta, então, é a biografia do nosso amigo, professor mestre Paulo Martins. Uma salva de palmas para o nosso amigo Paulo Martins. Paulo, agora que nós temos uma espécie de arquivo confidencial. Preparado, meu amigo? Então, da sua família, né? Eles fizeram aí um vídeo em que quer demonstrar esse carinho, essa coisa tão especial que você é para eles. Mas eu fiz a programação, você sabe. Pois é, você está no arquivo confidencial, viu, Paulo? Não manda não, Paulo. Tudo de bom, felicidade nessa nova etapa da sua vida que está começando. Que um professor bom, a gente já sabe que você é capacitado. Sinto muito orgulho de ser seu amigo. Época da gente jogar bola, criança brincando. Então venho aqui para te parabenizar, te desejar tudo de bom e toda a sorte do mundo. Você merece. Fica com Deus, meu amigo. Fui trabalhar na escola algum tempo atrás, em 2012. Conheci uma pessoa que trabalhava na biblioteca, né? Uma pessoa que estava fazendo curso, né? Curso de letras, pessoa muito tranquila, a gente vinha e praticava esporte, né? Fazia o curso, ele ia na casa dele, lá para o Campo 2 da Universidade Federal de Goiás, né? De bicicleta. E eu ficava vendo aqui e falando, pô, mas ele é longe pra caramba do Paulo, né? E você já sabe que eu tô falando do Paulo, né? E aí, dentro do tempo, a gente foi, assim, fortalecendo a amizade, né? Ele, apesar de trabalhar na biblioteca, ele não ficava apenas restrito ao trabalho da biblioteca, ajudava também os equipamentos que a gente fazia, né, para ajudar os meninos a um reforço, né? E com o tempo eu fiquei sabendo da história do Paulo, né? Que para mim, assim, toda vez que eu estou em sala de aula, eu estou vendo, estou em contato com o aluno, eu sempre penso e sempre lembro, né? Quando eu penso em história de superação, eu penso exatamente nessa história do Paulo, que para mim é uma história muito bonita, de estudar, né? De pegar firme, né? De madrugada, correr atrás do prejuízo, né? Pela falta de oportunidade de estudar desde o início, etc. Você é uma pessoa maravilhosa, é muito bom ter você como amigo, beleza? Grande beijo para vocês aí. Para você também, Paulo. Até mais. Olá, Paulo, mais conhecido por mim pelos mais de 30 anos de amizade como Paulinho. Passando aqui para deixar a minha homenagem e desejar você sucesso. Mais uma obra sua aí para a humanidade, né? Cara extremamente inteligente, coração bom. A gente que se conhece desde criança, né? Uma amizade bem a gente, né? Um grande abraço aí para você, sucesso. Um abração também pro meu pai, mandou para você e pro meu irmão Marcos, tá? Sucesso. Fique com Deus. Como é bom ver
com o Cemitério das Bonecas, que são leituras muito legais, leituras aprazíveis, que mantêm o leitor absorto nelas até o final, né? Parabéns para você, toda a felicidade do mundo, muita satisfação e muito orgulho de ser seu amigo, de participar da sua história, de te acompanhar desde quando tudo era sonho e hoje tudo é presente. Um abraço em nome da minha família, os alheiros, eu, meus irmãos, minha família toda. Estamos muito satisfeitos, muito felizes com a sua alegria, com as suas realizações. Toda a felicidade do mundo para você, meu amigo. Estou aqui para falar do nosso amigo Paulinho. Paulinho Vascaíno, péssimo Vascaíno, Maria. A pessoa maravilhosa, eu tenho um carinho imenso. A pessoa que faz parte da minha vida, da minha história. Eu acho que eu tenho uma participação também na história dele, né? Ele era um jogador do time de One Boys, aonde eu tomei a vaga de certo goleiro, mas não é o caso. Aí o que acontece? Paulinho era no meio de campo, mas era igual o Dunga para jogar, rodava e volta. Mas independente disso, agora vamos sério. Foi onde eu aprendi a trabalhar com ele, aprendi confecção com ele há 20 e poucos anos atrás. Paulinho é um exemplo de honestidade, de trabalho. O Paulinho é um exemplo de integridade, de ter palavra. E só tem que ser grato. E agora esse lançamento desse livro vai trazer muito ensinamento, muitas coisas boas para todos. Porque a história dele é magnífica, a história dele é exemplar. Participem, vocês não vão perder nada. Ele é tudo de bom, nota bem. Queria falar de um fato aqui, se você se lembra, numa das nossas reuniões, né, concentrações de futebol, de golzinho no final da tarde, nós estávamos jogando lá, o Arise, ele era o próximo, né? E a partida terminou e ninguém queria entrar para jogar com ele. Ele não pegou a bola, e nem o dono da bola, você lembra? Porque a gente tinha feito uma vaquinha para comprar aquela bola. Ele pegou a bola e levou para casa dele, porque ninguém queria brincar com ele, porque era muito bom. Por mais esse lançamento, para mim. Deus continue abençoando o professor Paulo Martins. Quero acompanhar você e torço muito para mais sucesso seu. Um abraço, beijo no coração, meu irmão. Paulinho, eu gostaria de te agradecer por você me incentivar sempre, por você me apoiar e por realizar os meus textos. Você é um escritor que me inspira, é a minha inspiração que me inspira. Muito obrigada, um beijo carinhoso em você e muito sucesso. Tchau. Paulinho, você como me falou, eu sou o seu fotógrafo preferido, pode contar comigo. Eu estou aqui à sua disposição, ou aqui, ou quando eu estiver aí, Paulo. Para você, um grande abraço e sucesso. Professor Paulo, para mim sempre será o Paulinho, que eu conheci quando a gente era criança. Você sabe o imenso carinho que eu tenho por você, Paulinho, o imenso orgulho que eu tenho por você. E te parabenizar por mais essa conquista, mais essa vitória. Que Deus continue te abençoando com muita sabedoria, muita saúde. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo, viu? Oi, tio. Viemos hoje aqui para parabenizar o senhor pelo lançamento do livro e dizer que desejamos muito sucesso. Que Deus continue abençoando grandemente a vida do senhor. Estamos com muitas saudades, mas estamos aqui sempre torcendo pelo senhor. Tio, infelizmente não estamos aí, mas estamos muito felizes por poder compartilhar com o senhor esse momento. Um beijo grande, fica com Deus e abraço. Parabéns pelo lançamento do seu livro. Olha, eu desejo que esse seja o segundo de muitos que estão por vir.
pois quem conhece pelo menos um pouquinho, né, da sua trajetória de vida, sabe o esforço que você teve para chegar onde chegou. Mas aqui tem muitas coisas boas que estão por vir. Eu desejo que Deus continue abençoando sempre você e a sua família. Todo o sucesso do mundo, pois você merece. Fica com Deus. Abraço para você, para sua família, da sua prima Ivani. Boa noite, tio. Passando aqui para te parabenizar e dizer que estamos muito felizes com o lançamento do seu livro. Não deu para a gente estar aí hoje, mas na próxima estaremos juntos. E é isso, a gente está muito feliz. Sua vez agora, Guilherme. Oi, tio Benção. Mas queria estar escutar. E é isso, parabéns pelo seu novo livro, parabéns por tudo. Te amo, tio Benção. Meu caro e estimado sobrinho, fico muito feliz em ver o seu progresso, lançando o seu segundo livro, sem falar nas demais conquistas já realizadas. Sinto muito não poder estar presente. Parabéns, Paulo, pela realização de sua segunda obra. Paulinho, a gente está aqui junto, a minha família, porque a gente quer dizer para você que a gente ama muito você, gosta muito de você. E parabéns pelo lançamento do seu segundo livro. Eu espero que você tenha muito sucesso na sua vida e que isso só seja o começo de tudo que Deus tem para fazer na sua vida, através da sua vida profissional, tá? Parabéns, a gente te ama muito. Tchau. Paulo Martins, gostaria muito de estar aí presente para esse evento que vai acontecer, que é mais esse lançamento desse livro. E te admiro muito, como irmão, como amigo, e tenho certeza, se os nossos pais estivessem aqui, você seria um grande orgulho da família, igual sempre foi. Deus abençoe muito e que seja um grande sucesso esse novo livro seu. Ara Pereira da Silva, com um sorriso no rosto e grande simpatia, conquistava a todos em qualquer ambiente que estivesse. Ao vir para Palmas, cursar direito, fez uma participação especial na nossa família, estando presente em momentos ruins e bons. Prima, eu a considero uma irmã e meus pais a consideram a filha que não tiveram. E como um foguete que alcançou altos voos através da sua ambição e foco, você também veio e partiu rápido nas nossas vidas. Mas o pouco tempo que esteve presente na nossa rotina diária foi o suficiente para deixar grandes lembranças. Aqui na Terra, você merecia conquistar o mundo todo. Agora você está conquistando o céu. A saudade aperta demais e a sua presença nesse lançamento faz muita falta. Por mais que você não esteja presente aqui para continuar apoiando os nossos projetos, deixo essa singela homenagem a você. Eu tenho muito orgulho de toda a sua trajetória. Descanse em paz. Com amor, seu primo querido. Jovelina Maria Martins, mineira raiz, forte e guerreira, não se abalou em meio a todas as dificuldades que apareciam para criar seus 6 filhos. Viúva, carregou o fardo de luta em sua vida com a perda do marido Alvelino e seu filho Zé. Mesmo com as idas e vindas dos hospitais nos seus últimos meses de vida, sempre manteve seu sorriso no rosto e a sua fé. Quem não se apaixonou pelo jeito de ser da dona Jovelina é porque não a conheceu. Vozinha, que saudade! O amanhecer do nosso lar sem ter a senhora fazendo a sua leitura diária da Bíblia faz muita falta. Ao entrar no seu quarto, sinto o seu cheiro e a visualizo ainda deitada na sua cama, tirando seu cochilo da tarde. Mas quando eu percebo que são apenas sensações criadas na minha mente, me sobram lágrimas. Por mais que a saudade seja enorme, minha gratidão é maior ainda. Ter convivido todos os dias com a senhora, desde o meu nascimento até a sua partida, me trouxe ensinamentos e princípios imensuráveis. Muito obrigado por ter sido o maior exemplo de humildade, integridade
resiliência e fé que essa família poderia ter. Continue aqui em cima orando por nós, que está dando certo, nosso anjinho da guarda. Com amor, seu Pepe. Bom, pessoal, agora isso não estava nos planos, né? Então agora fiquei aqui um pouco até que perdido. Mas assim, tantas coisas boas que aconteceram aqui, eu quero contar assim, começar por uma história, né? Quando foi 2020, 2019 para 2020, eu pensei assim, quando fizer 10 anos que eu estou em Palmas, que seria em 2020 mesmo, foi isso. Quando fizesse 2019, eu pensei, quando for 2020, que fizer 10 anos que eu estou em Palmas, eu quero fazer alguma coisa na minha casa para reunir os amigos, para agradecer tudo que essa cidade me proporcionou. Que eu saí de uma cidade de onde eu não tinha nada e cheguei aqui e conquistei tantas coisas, inclusive amigos. Mas veio a pandemia e não foi possível fazer essa reunião. E hoje vocês estão aqui. E de uma certa forma, todos vocês têm alguma ligação comigo. Seja porque eu dou aula para o seu filho, seja porque você foi o meu ex-aluno, seja porque você é o meu aluno hoje, seja porque nós trabalhamos juntos, seja porque são familiares. De alguma forma, as nossas histórias se cruzaram. E eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, meus amigos. Eu acho que tudo que eu tenho para dizer aqui hoje, assim, se resume em amor. O amor. Olha só, pessoal, eu choro o tempo todo. Minha esposa fala que eu choro demais, mas o tempo todo eu choro. E eu vendo esses alunos aqui se apresentando, como eu já chorei aqui, e esse final aqui vendo amigos de infância, né? E vocês puderam conhecer um pouco aqui da minha história, dessa história de persistência. Hoje, eu sou muito grato por estar na sala de aula e ter esses alunos. Eu acho que eu estava pensando, quando os alunos estavam aqui fazendo essas apresentações, só para vocês verem um pouquinho do amor que eu tenho dentro da sala de aula. Só para vocês verem o quanto é bom ser professor. Vocês não têm noção. Sabe? Quinta-feira, eu estava em uma das turmas, e aí teve uma aula lá para eles, né? A gente tiramos umas fotos lá, era o Jogo do Brasil, eu falei algumas coisas com eles, conversei, e quando eu saí, do nada, eles aplaudindo, uma turma do 2º ano. Gente, como isso é bom. Olha, às vezes eu estou dentro da sala, eu leio uma crônica, termino uma crônica e eles estão aplaudindo. Então, é muito bom ser professor. Ser professor é lidar com alunos, é lidar com pessoas diferentes, é um desafio. E como foi lido aqui naquela crônica, uma jornada professora, as pessoas que me conhecem, estão aqui os meus familiares, que me conhecem há mais tempo, e eu também jamais imaginava que um dia eu seria professor, como falou na crônica. Escritor, então, aí que jamais eu esperava. O quanto Deus é bom na nossa vida e o quanto as coisas vão tomando um rumo que nem mesmo a gente espera. Ser professor de redação, então, isso nunca passou nos meus planos. Estava fazendo a faculdade com muita luta, muita dificuldade. Olha, algo curioso. Sabe qual era a maior dificuldade minha em língua portuguesa? Eu era bom em matemática, era bom em física e muita dificuldade. Como falou um pouquinho na história, eu acho que talvez, por ser filhos, né, de pais que vieram da roça, pais que não tinham estudo, então eu mentalizei aquela maneira de falar e principalmente a língua portuguesa, eu tinha muita dificuldade no domínio da gramática. E eu sofri muito isso na sala de aula quando eu fui para Goiânia. Então, a autoestima era lá embaixo, quando se falava de língua portuguesa. Mas você deve estar pensando, por que então escolher trabalhar com escrita com língua portuguesa? Eu gostava de ler, mas as dificuldades eram grandes da escrita. Mas o que fez eu ser professor, escolher a profissão de língua portuguesa? Eu pensava assim,
Se eu for um professor de matemática, e quando eu estiver escrevendo no quadro, eu vou escrever muita coisa errada, os alunos vão ver muito de mim. Então eu pensei assim, por que não unir o útil ao agradável? Né? Já que eu gosto de ler, por que não estudar, então, língua portuguesa? E foi assim que eu resolvi entrar na faculdade de língua portuguesa. E só lá que eu descobri que quem faz letras, você tem que fazer uma língua estrangeira. Agora, quem tinha dificuldade com a língua portuguesa, ter que fazer uma língua estrangeira, olha, escolhi a língua espanhola e todas as vezes que eu tinha que ir para a sala de aula para fazer o estágio de língua espanhola e falar em língua espanhola, aquilo para mim era um sacrifício. Por várias vezes eu pensei em desistir. Um dos meus amigos que estavam falando ali, o Edismar, ele contou um fato interessante também. Eu andava 15 quilômetros para ir e 15 quilômetros para voltar. Já tinha meus filhos quando eu fazia a faculdade. Eles se lembram disso. Ia de bicicleta, 15 quilômetros e voltava. Eu atravessava Goiânia de bicicleta. Para vocês verem a vontade que eu tinha de me formar. Entre tantos momentos maravilhosos que eu já tive na minha vida, o da minha formatura foi uma honra muito grande quando eu me formei. A minha mãe estava ali, e aquilo ali foi uma honra muito grande. Outro momento maravilhoso, o casamento, né? Claro, é o primeiro, né? Outro momento maravilhoso na minha vida também, que eu nunca esqueço, é o lançamento do meu primeiro livro. Porque a minha mãe, ela falava assim para mim, minha mãe já era de idade, ela falava assim para mim, você tem que publicar esse livro. Eu não tinha nenhum livro ainda. E ela me dava R$5, me dava R$20 e disse que era para eu investir para publicar o livro. E eu tive a honra, e muitos de vocês que estão aqui também tiveram a honra de participar comigo daquele lançamento. E minha mãe estava presente. Então é um momento assim de muita alegria, mas que a gente fica com muita saudade de algumas pessoas que estavam ali naquele dia e não pode, né, mais estar aqui porque não estão mais na Terra. Bom, eu pensei assim, para esse momento aqui também, que vai ser rápido, para abrir para vocês, para fazer perguntas. O Evandro pode levar o microfone até vocês. Alguma curiosidade sobre o livro? Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Tem algum easter egg nessas histórias que você colocou? Porque eu percebi que tem algumas coisas que aparecem em todas as histórias. Olha, o gênero conto, o livro que tem conto, ele não tem um conto, mas esse gênero ele tem vários contos. E essas histórias, elas não se interligam. Normalmente, são os contos tradicionais. Mas como vocês vão perceber nas histórias dos meus contos, há um fio que vai passar por todas as histórias, que não é só temática. Então, há personagens que se repetem. Você está lendo uma história que você não está imaginando, e de repente você vê um personagem que ele estava numa outra história. Então, há sim um viés ali, um laço, né, que vai para um fio que vai passando em todas as histórias, inclusive o narrador. Olha, aquela história, né, que foi contada aqui pela Adriana, as duas histórias que foram contadas pela Adriana, aquela última lá que se chama Sua Última Noite Aqui, em uma das histórias que nós temos ali, e quando ela estava contando, é engraçado que até eu fico meio assim com medo da história, quando ela estava contando, e tinha coisa ali que eu não me lembrava mais, eu estava ali e eu fiquei assim, arrepiado com as histórias, né? Mas assim, tem mais alguma pergunta aí? Tem alguém que quer perguntar mais alguma coisa? Fica à vontade. Professor? Sim. Justamente sobre isso, como foi esse processo criativo, se o senhor já tinha escrito sobre suspense antes e como saiu, como esses contos surgiram? Outra coisa também, né? Assim como eu disse que não foi eu que escolhi a minha profissão, mas foi a profissão que me escolheu, esse livro também, assim como o primeiro, da mesma forma. Vamos conversar em outras crônicas. Eu nunca pensei em escrever um livro de crônica, mas em 2011 eu tive a felicidade de ver o meu primeiro texto em um jornal, que foi o Jornal do Tocantins. Aí vocês imaginam a alegria. Acordei todo mundo lá em casa, 6h30 da manhã, que eu tinha ido comprar o jornal na padaria, e gritando, porque
porque nós morávamos numa morenia ali, né, de aluguel, nós tínhamos acabado de pegar, não tinha nem um ano direito que nós estávamos aqui, e eu sempre lia jornal, e assim, eu admirava muito aqueles escritores, eu admirava muito aqueles cronistas, aqueles articulistas. E eu tive aquele prazer de ver a primeira vez ali. E eu nunca pensava em escrever um livro de crônica, mas a partir dessa crônica, eu fui escrevendo crônicas para jornais, Quando chegou 2015, eu tinha vários textos. Então, a partir daqueles textos, eu juntei todos esses textos e montei um livro de crônica que foi publicado em 2017. Esse livro veio a pandemia, eu sempre escrevo, mas veio a pandemia, eu estava escrevendo com maior constância em casa. Então, a minha esposa que sabe disso, eu levanto, né, de madrugada mesmo, às vezes 5 horas da manhã eu começo a escrever. E escrevendo. Mas olha, o livro era outro, não era esse, eu estava escrevendo um romance. Que quando a gente fala romance, falando de gênero, não se trata de história de amor, não precisa ser, isso é tema. Mas quando a gente fala de gênero, é porque é uma história longa, e contos são histórias curtas, como esse aí, né, que tem 12 contos, e o romance é história longa. Então eu estava escrevendo o romance, mas assim, vinha ideias para eu escrever esses contos. Então, nos intervalos, eu ia escrevendo esses contos. E o que eu percebi quando eu terminei o meu romance? Que está lá inacabado e eu sei que tem muita coisa para fazer por ele ainda. Esse livro estava praticamente pronto. Então eu percebi que esse estava muito mais próximo do final. E por que escrever, né, histórias de terror, histórias de suspense? Eu sempre gostei de histórias de terror, eu sempre gostei de histórias de suspense. E talvez alguns estão pensando assim, mas isso para criança, você é professor, será que histórias de terror, histórias de suspense, pode trazer alguma lição, pode ter alguma utilidade pedagógica? Quando nós estudamos sobre isso, nós vamos observar que especialistas, pesquisadores, eles falam sobre as histórias de medo que todos nós temos. E isso é um dos motivos do gancho para você conquistar leitores. Então, hoje, dos livros que as pessoas mais leem, tem um autor, por exemplo, chamado Rafael Monte, aqui no Brasil, que é um dos autores mais lidos pelos adolescentes, e eles seguem nessa linha. Então, o que essas histórias de terror, elas podem ensinar de forma didática para os alunos, além da motivação para ler? Olha, se vocês perceberem essas histórias de terror, assim como nos filmes, normalmente são pessoas que estão fazendo o que não devia, né? Entram em lugares que não deviam, vão dormir ou passar a noite em algum lugar que não devia. Normalmente estão infringindo algum tipo de moral. E isso é um tipo de ensinamento que pode ser trabalhado. Outra coisa também, quando nós falamos dessa questão das histórias de terror, o que elas podem nos ensinar, assim como outras histórias, a empatia. A empatia, você sente empatia pelo outro, você se coloca no lugar do outro. Então essas histórias, elas têm muito a nos ensinar. Outra coisa, eu gosto de terror, mas é o terror psicológico e não aquele que apela para a violência. As coisas, elas são sugeridas, mas não para a violência, sensacionalismo. Alguma outra pergunta, alguma outra curiosidade? Sim, Janilda. Olha, e o título, né? Os meus alunos sabem que foram eles que escolheram esse título, né? Nós tínhamos ali, olha, eles participaram do processo, né? Eles sabem disso, eu compartilho os textos com eles, todos os meus textos, eu peço a opinião dos meus alunos. E ainda nas aulas online, eu falei para eles do projeto, do livro que eu estava fazendo e tal, e mostrei para eles capa, e mostrei para eles opções de título. Então eles votaram, eu pedi a votação durante as aulas online, e os outros iam anotando ali. Foi assim que escolheu esse título. Agora, Cemitério das Bonecas, é porque dentro das 12 histórias, tem uma história que se chama Cemitério das Bonecas. Então, Cemitério das Bonecas e outros contos. Mais alguma pergunta? Sim. Fala um. Então, na verdade, quando a gente coloca o título, escolhe um dos contos para ser título, isso também é comum em crônicas, não quer dizer que ele seja o melhor conto, embora ele seja
um dos melhores ali pelas pessoas que avaliaram, né, que leram Cemitério das Bonecas e está entre os melhores. Mas, por exemplo, eu tinha outras opções, que seria um dos contos também que foi lido pela Adriana, Sua Última Noite Aqui, seria um dos títulos. Cemitério das Bonecas era outra opção, e o outro era Belos Olhos os Teus. Então eu coloquei, na verdade, foi a votação para os alunos. Então a gente coloca aquele título que é mais chamativo para o livro, que a gente imagina que ele vai assim, ser mais chamativo para o leitor. Mais alguma pergunta? Fala, Paulo. Você pessoalmente tem algum preferido até Não tem, sabe? Eu gosto de todas as histórias, eu gosto. Aquele que ela leu primeiro, né? A primeira história ali, que eu não estou me recordando, são 12 títulos, eu não estou me recordando. Não é Belos Olhos os Teus. Eu esqueci agora o nome lá. É um dos que eu gosto muito porque ele é curto e ele é muito preciso. Escrever contos, pessoal, é difícil, porque olha, quem escreve, você tem que saber que o seu leitor, ele não vai perder tempo. Então, tudo que está ali, uma palavra que está ali, ela tem que ter um sentido ali, senão ela precisa ser cortada. Então, para escrever conto, é muito mais difícil do que escrever uma história longa, assim como também para escrever poesia. Então, como o Paulo Vitor está falando, né, eu gosto muito desse conto que ela contou primeiro ali, por ele ser um conto muito curto, que se você lembrar, é da Babá, que ela chega numa casa e ela vê uma estátua de um duende. E ela pensa assim, que pessoas de mau gosto que tem uma estátua de duende na sala? E ela bate na porta, já tinha entrado, o senhor fala, aponta a escada, ela sobe, ela negociou para cuidar dessas crianças com a mãe das crianças. Ela chega, o título é Casa Errada, eu me lembrei. Quando ela chega na casa, ela passa pela sala e vai até os meninos. E os meninos estão montando um quebra-cabeça, que é uma figura muito estranha. A partir daquele momento ali, ela começa a escutar barulhos estranhos, ela acha que o duende está se mexendo, ela sai correndo, ela tem a sensação que o duende está correndo atrás dela. Quando ela chega lá no homem, fala para ele assim, olha, eu estou com muito medo, porque as crianças estão sozinhas com aquela estátua que você deixou lá. E o que o homem fala? Nós não temos estátua, muito menos crianças. É uma história, né, que entre essas ela é a mais curta, mais rápida, e por isso que ela acaba sendo assim, uma que eu gosto muito entre as outras. Mais alguma pergunta? Sim. Boa noite. Alguém já perguntou, já acabou? Ainda não, está acabando. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou aluno Costa, meu colega de trabalho também, do professor Paulo Martins. É uma honra estar aqui. Deus me permitiu vir, né? Esse tempo gostoso, chuvoso, estar nesse ano de teatro. A pergunta é: leitura precisa ser motivada, estimulada. Você, na sua infância, na sua adolescência, na sua idade adulta, foi motivado a escrever? Como surgiu essa ideia de escrever? Além da profissão, ser escritor também. Uma boa pergunta, e interessante é isso, porque na minha casa eu nunca vi ninguém lendo, ninguém lia, a não ser a minha mãe era uma leitora da Bíblia, mas eu estou falando assim de literatura, jornal, ninguém, meus irmãos, assim como eu na época também, eu tinha pouco estudos, então eu não sei muito bem explicar o porquê, o gosto, porque na verdade eu não tive nunca ninguém como referência com leitura, a não ser na sala de aula, né? Eu sempre percebi aqueles professores que eram apaixonados. Eu acho que o professor ele tem que andar com um livro, eu gosto de ser assim, eu sempre estou com um livro na bolsa, às vezes eu leio história para os meus alunos dentro da sala de aula, e tem muitos professores que eu acho que eu devo a eles essa motivação, por ter me tornado, né, um professor e gostar de escrever. Obrigado. Bom, tem algumas curiosidades que eu coloquei aqui, né, sobre o livro, são duas só. Olha, aquele livro, um livro roxinho que estava ali, eu fui premiado, um livro de contos, eu fui premiado com um concurso nacional com um dos contos, e é um dos contos que está aí nesse livro. E uma aluna comprou, uma aluna do Centro Tiradentes, o colégio estadual, o qual eu trabalho também, eu trabalho aqui no São Francisco, trabalho no colégio Centro Tiradentes, também trabalho no GPS, concursos. E lá no Tiradentes, uma das alunas da noite comprou um livro, levou o tal, né? E aí, a minha esposa vai se lembrar desse dia,
Eu estou lá em casa e de repente ela manda uma mensagem para mim assim: o Rui morreu? Eu levei um susto tão grande, porque eu peguei, a minha esposa viu isso, eu peguei a lista de chamada, eu conferi para ver se era algum aluno da turma, não tinha nenhum aluno ali, eu fiquei preocupado. Eu falei para ela: como assim? É a Ana Marcelina que falou isso. Eu falei: como assim? Ela falou: você não deveria ter matado o Rui. Aí que eu me lembrei quem era o Rui. É uma das histórias lá. E o pior foi quando eu cheguei na quinta-feira para dar aula para eles lá à noite. Ela estava chateada, estava emburrada e falou assim: o senhor não deveria ter feito aquilo com o Rui. E ela ficou me cobrando isso o tempo todo. E eu tentei explicar para ela e falar: olha, quando a gente cria os personagens, eles tomam um rumo, que às vezes nem é o que a gente esperava. São como pessoas mesmo, né? Porque se não for como pessoas, o leitor não vai gostar disso. Não vai passar verossimilhança. Então é como se fossem pessoas. Outra curiosidade aqui também. A Deusler não está aí não, né? Porque eu acho que essa aqui ela não vai gostar não. Eu vou contar não. Eu estava, né, lá, como eu falei para vocês, eu fico de madrugada, né, de manhã escrevendo, e eu estou lá, e quando eu estou escrevendo, se é histórias de terror, eu gosto de colocar o fone de ouvido, colocar música instrumental de terror e de suspense. Realmente para ter aquele clima do que eu estou escrevendo. E dou preferência para escrever à noite ou de madrugada, se é a história de terror. E aí, de manhã, né, tinha acabado de amanhecer, eu estou lá com o fone de ouvido e repetindo uma das falas que está aí no livro. Eu estava repetindo a fala várias vezes para ver se aquilo, em voz alta, eu repetindo, para ver se aquilo passaria para as pessoas como um diálogo de verdade, se as pessoas entenderiam aquilo de verdade. De repente, a porta lá do escritório abre com muita força, ela olha para mim na mesa e fala assim: com quem que você está conversando? Eu olhei, não ouvi, eu estava com o fone de ouvido, eu tirei e falei assim: é o quê? Fala, com quem que você estava conversando, que você está perguntando por que ela não foi dormir mais cedo ontem à noite? Ela perguntou isso para mim: por que ela não foi dormir mais cedo ontem à noite? E a fala, deixa eu ver se eu cheguei aqui. Ah, está aqui. É um dos contos, o diálogo era esse. O garoto falava assim, o pai perguntava para o garoto: o que você estava fazendo ontem à noite, que demorou tanto para voltar a se deitar? E aí ela achou que eu estava falando com alguém. Aí, rapidamente, eu levantei as mãos assim, para não falar que eu mudei a tela, né? Levantei as mãos assim e virei o computador para ela e falei assim: eu estou repetindo uma fala dos personagens. Ela só fechou a porta e saiu, não falou nada. E eu pensei assim: ficou real, porque ficou muito real essa fala. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui e agora eu vou me sentar ali. A quem quiser, né, tirar foto, quem adquiriu o livro, quiser ali, né, o autógrafo, eu vou dar o autógrafo ali e nós vamos tirar fotos. Mas antes eu quero agradecer as pessoas. Olha só, esse evento aqui, que nós estamos aqui, pode falar? Sim. Boa noite. Não. Não. E eu gosto de contar histórias de terror, mas a minha esposa sabe que eu tenho muito medo. E aí ela fala assim pra mim: eu tenho medo de pessoas vivas. E eu falo: eu não. Quando eu vou ao banheiro, eu fico morrendo de medo de atravessar o corredor e ver alguma coisa. Pessoal, olha só. Esse evento, né, eu agradeço vocês todos que estão aqui e dizer assim, que sem a ajuda das pessoas, por isso que eu me sinto uma pessoa muito agraciada. Deus é muito bom na minha vida e eu agradeço todos os dias. Primeiro, né, eu agradeço a Deus por eu trabalhar nos melhores lugares. Eu posso dizer que eu escolho os lugares que eu trabalho. E onde eu trabalho é lugar que eu amo, que eu sou apaixonado, eu gosto de ir para o trabalho. Eu sempre fiquei pensando, né? Você já pensou você ir para um lugar na segunda-feira, para um lugar que você não gosta? Então, começando aqui, né, pelo São Francisco, eu agradeço imensamente a irmã Maria Helena, que é a nossa diretora aqui, que é uma pessoa maravilhosa, a Cláudia, que está aqui também, que me recebeu muito bem, os colegas, a Renata aqui, e que cedeu esse espaço aqui pra gente, né? Que cedeu, deu de presente esse espaço aqui pra gente fazer o que nós estamos fazendo aqui. Eu agradeço também, né, o Colégio Sem Tiradentes, os colegas que estão aqui, que sempre
me apoiam, né? Eu agradeço também, rapidamente aqui, além, né, da minha família aí, a Gabriela, a Nicole, a Ana Luísa. Eu agradeço o Gustavo, a Gilvânia, a Samira, o Hugo, a Ana Rita, a Amanda. Tem 2 Samiras aqui, a Ana Júlia, a Júlia Abreu, o Evandro que está aqui à frente. Eu agradeço também, né, a Renata e as diretoras minhas, né, que é a Luciene, do Sem Tiradentes, a Glenda lá do GPS, que também me ajudou muito nesse evento, e a irmã Maria Helena. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para essas pessoas. Gostaria de fazer um depoimento aqui, é o seu Raimundo. Seu Raimundo, por gentileza. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Desculpa a quebra de protocolo, viu? Imagina. Parabéns pelo presente. Eu quero só agradecer a Deus pela oportunidade e a oportunidade de também me proporcionar ter uma filha com a minha esposa, com a Raia, a Ana Júlia, que recitou essa poesia para o meu pai. Ele nos deixou dia 1º de janeiro de 2022 agora. Então assim, ela me emocionou minha irmã que está aqui também. Eu quero falar para você o orgulho que eu tenho de ter você como filho, viu? Eu não esperava nunca isso de você. Assim, essa poesia para o meu pai, eu sei da sua capacidade, da sua dedicação, do tanto que você gosta de ler, de estudar, de escrever. Então assim, me encheu de orgulho que Deus tocou no meu coração para te fazer esse agradecimento aqui, porque você merece. E nós vamos fazer uma placa com essa poesia e colocar no túmulo dele, viu? Muito obrigado, minha filha. Então é isso, né? Vamos... sim. Eu sou a mãe da Ana Júlia. Eu quero agradecer você, porque ela sempre gostou de ler, mas as redações dela têm a divisão de antes dela conhecer você e depois de conhecer você. Muito obrigada. É isso que nos motiva. E ela é uma menina que eu não sabia que ela não gostava de escrever, porque ela gosta muito da aula. Então tá bom, pessoal, obrigado, tá? Então eu vou me sentar aqui, aí vamos para essa outra parte do evento aqui agora, das fotos. Chegou mesmo,